Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o livro do João Bosco Maia, este livro aqui, A Circunscrição do Breu. João Bosco Maia, que é um dos nossos importantes ficcionistas, romancista, e que surge, ou pelo menos ele aparece para um público mais amplo, ele aparece em 2006, quando o seu romance Memórias Quase Póstumas de um Ex-Torturador ganha neste ano o prêmio IAP, que era promovido pelo Instituto de Artes do Pará, que agora mudou de nome, chama-se Casa das Artes. Então ele surge nessas circunstâncias, para um público mais amplo em 2006. Parece que ele já tinha alguma coisa anterior, mas é o prêmio que o projeta para um público maior. Em 2010, ele publica este aqui, o Folhetim das Sanchas, e em 2012 ele volta a ganhar o prêmio IAP com este romance, 666, o tragicômico percurso. E então, em 2018, ele publica este que é do qual agora eu vou falar. Ele publica pela Chiado Books, que tem representação aqui no Brasil, em Portugal também, em Angola e Cabo Verde. Bom, do que trata este romance do João Bosco Maia? Olha a capa, completamente preta, e o título A Circunscrição do Breu, que é uma referência. Breu é usado figuradamente como a referência à escuridão, às trevas. Embora o breu seja uma resina natural que dá em certas árvores, aqui na Amazônia nós temos uma árvore, pelo menos na minha infância, lá no meu lugar, no meu lugarejo, existe essa árvore chamada pau de breu. E ela libera esta resina que ela vai se petrificando, então forma algumas pedras esbranquiçadas. E quando derretido, é material inflamável, quando derretido, o breu fica completamente preto, como o piche. E é um material que é tanto usado nas casas para acender fogo, mas é também usado derretido para, por exemplo, calafetar embarcações. Então, os mestres, calafates, utilizam, colocam numa lata, numa fogueira ali, e eles derretem e utilizam para calafetar, para fechar as brechas entre as tábuas, entre as peças das canoas, das embarcações. Isto com pano, eles misturam o breu derretido com pano e aquilo veda, então, a passagem da água. Mas é uma referência, então, que o Bosco utiliza aqui, a cor escura, o preto, o piche. Bom, a circunscrição do breu, então, ela faz referência, num primeiro plano, à condição do personagem narrador, que é cego de nascença. É um narrador e é um personagem muito inteligente, muito sagaz, que tem nessa sua inteligência, nesta sua sagacidade, nesta sua clarividência, tem aí o instrumento que lhe permite compensar a falta de visão, mas não só compensar, até sobressair-se frente àqueles que têm a visão, o sentido da visão. Então, é alguém dotado de grande capacidade intelectual, e aí nisto eu vejo também uma referência ao breu. Porque o breu, como eu mencionei agora há pouco, essa resina nossa, ele é inflamável. Então, ele no interior se utiliza para acender, por exemplo, um fogo. Então, o breu também gera luz, de certo modo. Não sei se o Bosco pensou isso, mas é algo plausível, Por que eu faço essa referência à luz? Porque justamente este personagem, dotado dessa inteligência, desde menino ele já vai aprontando, já vai utilizando o que tem à mão para se sobressair. Porque a princípio, enquanto um menino cego, eu já estou antecipando aqui as coisas, cego de nascença, talvez, e ele chega a cogitar isto, talvez o seu destino enquanto tal já estivesse traçado. Qual seria o seu destino? Ser um desses mendigos que estende a mão
e pedem esmolas, né? Entretanto, ele utiliza as suas luzes para ascender socialmente. E aí, nesta sua ascensão social, nós temos uma outra referência ao breu, uma outra referência à escuridão, talvez muito mais densa do que a condição inicial, a condição física do personagem. Por quê? Porque ele vai com as suas criações, com as suas reflexões, com as suas estratégias, ele vai criando meios para vincular religião, primeiramente explorar a religião de um certo modo, e depois conectar esta religião ou esta religiosidade à política. Tudo isso numa mescla de algo não muito ideal. É uma visão, olha só, é uma visão bem pragmática a deste personagem. Ele é bem pragmático. Bom, eu antecipei um pouco as coisas porque queria dar essa ideia, explorar o sentido do título, essa referência à condição de cegueira do personagem, mas é também uma referência, através da sua capacidade intelectual, uma referência a este uso que ele faz da religião no sentido não muito louvável, ou nada louvável, no seu vínculo com a política, e, de certo modo, explora a cegueira daqueles que têm visão, mas que não têm, digamos, as mesmas condições intelectuais dele, certo? Então, por exemplo, o romance, ele já começa, quando a gente abre o livro, ele já começa o personagem adulto num tribunal sob julgamento. E aí, o livro ele tem cinco divisões. O livro tem prefácio do Paulo Nunes, professor Paulo Nunes, e tem cinco divisões. Chamaríamos 5 capítulos, né? E entre esses capítulos nós temos pequenas divisões, assim, ó, separa, que tem 3 pontinhos que separa um período do outro. Então vou chamar aqui de período, tá? Bom, nós abrimos o livro, nós já temos o personagem então num tribunal, ao ouvir um juiz, os sons daquele ambiente. E como ele é cego, ele apurou, ao longo da sua vida, ele apurou o sentido da audição, que é um modo dele, digamos, enxergar a realidade. É um dos modos, né? A audição. E aqui, no tribunal, eu vou ler aqui o último parágrafo deste período, porque eu acho que é importante para a gente aqui pegar alguma coisa a respeito da sua, ou pelo menos eu diria aqui da técnica do João Bosco Maia, um recurso que ele utiliza aqui que eu achei interessante e depois eu vou comparar com alguma outra coisa que me lembrou. Então, o último parágrafo deste período. Menos pela ausência completa de som, porém mais pela graduação do volume do suspense, o tal chamado momento fatal é quando o juiz vai lhe dar a sentença. Então, o momento fatal, minha puxada de ar, ele aspira, aproveitou a capacidade que se tem em repassar em um segundo até uma vida toda, motivada talvez pelo aroma da alfazema, e me lançou lá no meu primeiro julgamento. Eu tinha cerca de 11 anos. Então aqui a gente tem ele adulto, sob um julgamento, está sendo julgado, e ele sente um cheiro de alfazema. Ele tem um cunhado que usa este perfume de alfazema, e isso permite que ele conecte a sua memória lá da infância. Eu digo que me lembrou alguma coisa porque as cenas iniciais do filme Cinema Paradiso, o diretor também utiliza um recurso parecido. Não sei se vocês já viram este filme, muita gente viu. O cineasta, já adulto, vivendo na cidade grande, acho que é em Roma, ele volta para casa e uma das mulheres, das suas muitas mulheres, lhe diz que a sua mãe, que mora lá no interior da Itália, ligou e reclamou que sempre ela que liga, que ele tem 30 anos que não volta lá e tal.
E aí ele ouve, depois ele pergunta, mas ela ligou só para falar isso? E ela diz, a moça diz, não, ela ligou para falar que o tal de Alfredo morreu. Quando ele ouve isto, ele se vira de lado na cama, a câmera, né, dá o detalhe, e então nós somos remetidos à sua memória da infância. E aí o filme começa justamente com o menino Totó. Quem já assistiu esse filme deve amar esse personagem. E aqui o João Bosco Maia faz algo parecido. Então ele sente, o personagem sente o cheiro da alfazema e é remetido à infância. E aí então nós somos introduzidos ao ambiente familiar. Que ambiente familiar é este? É um ambiente ultra religioso. Eu digo ultra no sentido de que é uma religião bem rude. O seu pai é pastor, eles moram no lugarejo e tanto o pai quanto a mãe são adeptos de um modo de ensinar as crianças, eu vou chamar de uma pedagogia baseada na violência, na dor, no sofrimento. Então, primeiro elemento aqui que eu vejo o Bosco tratar e questionar, de certo modo, porque eu vou já mencionar um outro trecho em que o personagem demonstra que esse tipo de tratamento, esse tipo de educação não tem efeito positivo nele. E então o Bosco, a tocar neste ponto, nessa pedagogia, né, que visa formar o caráter com base na violência, nos castigos físicos, até mesmo na tortura, isso acabou me lembrando, já é uma questão, já é um link meu, digamos assim, é uma ligação que eu faço com o livro do Nietzsche, A Genealogia da Moral, em que ele trata justamente desse tipo de mentalidade que quer formar uma memória, uma consciência moral a partir da violência. Aliás, não é que quer formar, ele faz uma crítica a esta civilização, essa mentalidade que se utiliza da violência para construir uma consciência moral. É claro que ele faz uma crítica e esse tipo de recurso certamente fala muito mais de quem a ele recorre do que propriamente faz bem àqueles que são vítimas. Então já começa um pouco o autor colocando estas questões. E claro que o personagem, dada a sua sagacidade, esta sua clarividência, aliás, o professor Paulo Nunes, no prefácio, chama atenção para este aspecto, né? É bem comum que personagens cegos na literatura eles sejam dotados de uma grande clarividência. E eu acabei me lembrando do adivinho, uma espécie de profeta que é o Tiresias, aqui de uma tragédia do Sófocles chamada Édipo Rei. Eu tenho aqui uma coletânea do teatro grego, o melhor do teatro grego, e nós temos aqui, entre essas tragédias, tem o Édipo Rei. E me lembrou aqui uma fala, no momento polêmico de um diálogo bem antagônico, bem pesado, entre o rei Édipo e o Tiresias, que é este cego, que é adivinho, é profeta, e é um clarividente, portanto, só que no sentido místico, não é o caso. Bom, pessoal, enquanto eu falava aqui, o celular parou de gravar, desligou e eu continuei falando sem perceber. Vou retomar. Eu falava do Tiresias, né? É que neste momento em que há esse diálogo pesado entre o rei Édipo e o Tiresias, o rei Édipo fala o seguinte para ele: tua existência é uma noite interminável. Isto, de certo modo, parece expressar também o destino do personagem aqui. Eu não me recordo se em algum momento, como ele é o narrador, ele menciona os nomes dos irmãos, o nome de todo mundo, mas não me lembro se ele menciona o próprio nome. Não lembro se eu vi em algum momento, ela é tão envolvente essa narrativa, apesar do livro ter 262 páginas, a gente lê bem envolvido, e eu não lembro se em algum momento eu me deparei com o nome dele, que se eu tivesse atentado eu teria grifado para separar, para me lembrar.
mas tentei depois recuperar se eu havia me deparado com o nome dele para citar, e como não anotei, eu teria que ler de novo o livro para encontrar. Então, mas em algum momento ele reflete justamente isto, né, que se não fosse a sua inteligência, se não fossem as suas luzes, no sentido que eu estou usando aqui, talvez o seu destino fosse este de ser um cego desses que acabam tendo que pedir esmolas para sobreviver. Mas a diferença está justamente nesta sua sagacidade. Bom, mas então nesta cena que eu citei aqui, nós somos remetidos à sua infância, aquele ambiente familiar, muito religioso, mas também bastante rude, e muito pobre. É uma família do interior, bem zona rural, e eles trabalham em roça, e o nosso personagem ele não curte muito esse tipo de trabalho. Então ele vê na sua inteligência um modo de superar, né? De abrir perspectivas. Isso até é referido em algum momento. O seu pai falece, ele não sente nenhum tipo de pesar, ao contrário, ele vê que neste momento que seu pai, que tinha um domínio muito forte sobre todo mundo, é uma espécie de alívio e abertura para uma mudança. No segundo período, logo na sequência deste, é um outro trecho que eu quero citar, que me parece ilustrar o fracasso daquela pedagogia. Então, no final do segundo período, acontece a seguinte cena, mas deixa eu falar um pouco do que está ocorrendo aqui no contexto. Ele falou aqui, né, que estava com 11 anos no primeiro julgamento, e é justamente o motivo desse primeiro julgamento, em que o juiz é o seu pai. Ele coloca o motivo pelo qual estava neste julgamento, que é o primeiro. Bom, sumiu um dinheiro do pai, o pai era pastor e guardava dinheiro em casa, no cofre, mas nem é este dinheiro que some, é um outro dinheiro. O pai sente falta e ali diz que todas as pistas apontam para o menino cego. Há várias evidências que apontam para ele. E ele sempre nega, né? O pai pergunta se foi ele diz que não. Então, no último momento, o pai já ergue o galho de goiabeira para castigá-lo, e aí ele utiliza um recurso que o leitor só vai compreender mais à frente. Eu vou ler esse trecho, tá? Que eu acho que ele mostra justamente o modo de pensar do personagem, o modo como ele usa o que está à mão é o que vai levá-lo para além deste tipo de vida. Mas aqui já aparece, então, o seu recurso, que eu digo, você só vai entender melhor se ler mais à frente, se ler o livro. Olha o que ele diz aqui, no período final, no parágrafo final deste período, que é o segundo período. Ao fim da minha terceira negativa, ele está negando, né, que roubou o dinheiro, no instante que o silêncio afastou para trás da cabeça de meu pai o cipó e deu ao vegetal aquela característica de boi em arranhar o chão para preparar o arremesso da chifrada, eu enfiei, mais que depressa, a mão no bolso e saquei a latinha de vaselina. Na mesma fração de segundo, quando senti o galho frear no ar, para não chocar-se com o aspas. Que diabo é isso? Fecha aspas. É a expressão que o pai teria, né, soltado. Deixei-a escapulir para o chão. Deixei escapulir a latinha que pegou do bolso. Colado a esse meu gesto, num salto dado a partir do tamborete em que estava, meu irmão mais velho, Dadá, meteu-se entre mim e meu pai e disse, já chorando, pelo amor de Deus, quem tirou o dinheiro fui eu. Aqui neste momento fatal, ao usar este recurso de tirar a latinha do bolso, ele está usando a sua inteligência, o seu pragmatismo. É isso que faz o irmão, então, se apresentar como o culpado. Como é que isto acontece? Por que isto acontece? Só saberemos na leitura do texto, mas revela o caráter do personagem. É um caráter que não se guia por valores ideais, se guia pelo aqui e agora das circunstâncias e de que modo que essas circunstâncias podem ser usadas a favor
da sua necessidade de superar esta circunstância de pobreza. É isso que vai levá-lo, então, a uma família religiosa, uma família que é vinculada às Assembleias de Deus, mas depois, por uma ideia do cego, do personagem, eles começam a praticar certos tipos de ritual para atrair público. Então eles vão aderir a práticas exorcistas para dar aquele aspecto espetacular e atrair muita gente. Isso faz crescer então a igreja e este seu irmão Dadá, que o salva aqui neste momento, vai compor com ele uma dupla, que é justamente essa dupla que vai fazer a família ficar muito rica e muito poderosa, porque logo em seguida o fato da igreja ganhando mais números, isso faz com que o Dadá se torne candidato a vereador, ganhe lá na sua cidade, e depois a família vem para Belém, eles vendem a igreja para uma instituição muito poderosa, que fica também religiosa, que fica de olho na igreja deles, que está crescendo muito. É uma igreja que tem práticas parecidas com a deles e compra, eles ficam muito ricos e vêm para Belém. E o cego sempre elaborando estratégias para a carreira política do Dadá. Entre elas, aí o leitor, e quem me ouve agora, que é de Belém, já vai saber um pouco aqui, talvez, deste ponto, a inspiração, talvez, suponho, do Bosco. O Dadá, olha que nome, o nome dele é Davi, mas o apelido é Dadá, e sempre sob orientação do cego, ele vai assumir, ele vai dar consultas como se fosse um médico oftalmologista. Então, eles falsificam o diploma, ele abre uma ótica que oferece consultas, ele próprio consulta o Dadá, ele começa a fazer uma movimentação na cidade, aqui já na capital, entre elas ônibus de graça, mas com certas estratégias também para dar visibilidade ao nome do Dadá. O Dadá se torna depois se torna vereador também em Belém, depois se torna deputado estadual, deputado federal, depois ele se torna senador e depois ele se torna prefeito da capital. Então, neste sentido, quem mora em Belém, quem sabe um pouco da história recente de Belém, talvez veja aí um paralelo, né? uma coincidência ou uma semelhança que, como ressalta o Paulo Nunes no prefácio, não é mera, é uma semelhança que não é mera coincidência. O João Bosco Maia, ele é um autor dotado de um senso de humor um tanto quanto ácido, né? Um tanto quanto sarcástico, irônico. Então, ao elaborar este personagem e o modo como o personagem concebe a vida, né? Como ele enxerga a vida, como eu já ressaltei aqui, é uma perspectiva bem pragmática, que a gente pode até lembrar aqui, é uma outra ideia, uma ligação que me veio também, aquela passagem dos irmãos Karamazov, quando os dois irmãos Alyosha e Ivan, Alyosha é religioso e o Ivan é um filósofo ateu e tal, e eles estão num diálogo e um pergunta para o outro se a imortalidade não existe, tudo está autorizado. É uma questão importante, Aqui me parece que o cego e o Dadá, e depois o cunhado, que são os três grandes líderes, aí tem mais um outro irmão que não participa, não sabe disto, mas esses três, que são três, os dois são religiosos, o cego fica sempre na retaguarda, são líderes que sabem muito bem como usar a religião e que certamente não creem no credo da religião, mas utilizam isso, talvez adotando esta suposição de que a imortalidade não existindo, tudo está autorizado. Então eu estou pegando aqui este link. Se tudo está autorizado, então nós temos aí, é o que eu referi, este aspecto das trevas, né, da escuridão, da circunscrição do breu. Bom, para ver como é que a história funciona, precisa ler o livro. Eu procuro aqui me guardar para não dar muita informação, acabo dando, mas a ideia é estimular o leitor a conhecer esse livro. Então, é um personagem que ele apresenta esta visão, né, da realidade,
usa as pessoas, a política, a religião sem muito critério. É uma visão bem realista da realidade humana. Quer dizer, talvez a percepção de que nós, seres humanos, com os nossos ideais, com os nossos valores, talvez nós muito mais blefemos do que acreditemos nisso tudo. Então ele toma o caminho de alguém que assume que as coisas são assim. Entretanto, é um personagem cativante. Ele tem essa visão e usa isto sem muito critério, mas com inteligência, claro, mas sem muito critério moral. Em todo caso, ele não é uma pessoa de todo má, né? Ele tem as suas qualidades também. Então ele envolve, o leitor se depara com o modo como ele entende a vida, como ele se mobiliza, reprova algumas coisas, mas de algum modo não o repudia por completo, embora tenha momentos ali. A história da família, o ambiente familiar, de certo modo, também me lembrou um outro filme italiano que eu vi lá nos anos 90. É um filme que mostra esse lado bizarro do ser humano, que se chama Feios, Sujos e Malvados. Não deixei de me lembrar deste filme também ao ler certos trechos aqui deste livro. Bom, então nós temos este pragmatismo, né? Já estou até me repetindo demais, mas para ilustrar, talvez aqui talvez aqui nós possamos aproximar esta visão da vida, da religião, da política, da sociedade, das pessoas que o cego tem, aproximar um pouco aproximar um pouco do realismo do Maquiavel quando trata da política. Quando Maquiavel diz que vai tratar da política como ela é e não como deveria ser. É um pouco isto que nós temos aqui, com estes personagens, com este personagem cego. O que me parece que a gente pode, então, talvez entender que o próprio autor, o João Bosco Maia, ele demonstra um certo fatalismo no sentido da existência humana, da realidade humana, de modo que este retrato que ele apresenta, não só aqui, tá, pessoal? Também em outras obras. Eu lembro que eu escrevi sobre o primeiro romance, está na internet, em 2010 eu escrevi sobre ele. Depois eu fiz um comentário também, que está aqui na capa deste outro, onde até falo deste humor, né, ácido, sarcástico do João Bosco Maia, um humor bocagiano, eu falei assim. Então ele tem este modo irônico de apresentar, né, os seus personagens, que talvez caracterize, é uma suposição que pode não ter sentido, mas que talvez caracterize a visão do autor. Então, uma espécie de fatalismo com a realidade humana, apesar de todas as idealizações, de toda a concepção de valores e tal, talvez tudo não passe de um blefe e o personagem sabe livrar-se da culpa, dos sentimentos morais e tocar a vida sem muito escrúpulo, né? Me parece então também que a gente pode entender que é uma visão bem pessimista que o autor tem, pelo menos do mundo que ele representa, né? Talvez seja uma visão sobre a realidade humana que o autor apresenta, para além da ficção. Afinal de contas, a ficção ela também expressa a realidade. Então, há momentos em que ele esgarça certas situações que me lembra, para fazer outra referência filosófica, é o modo como eu leio, pessoal. Eu vou lendo as coisas e vou fazendo ligações muito espontâneas, muito naturais, tá? Me lembra este movimento filosófico, que é o cinismo, é uma escola filosófica antiga, e os cínicos são esses filósofos que não têm problemas em falar a verdade. Eles não ligam para convenções, sabe, para essa farsa social, eles vão lá direto ao ponto e escancaram. Então eu vejo isso também no João Bosco Maia. Posso estar equivocado, quer dizer, essa coisa bem, sabe, bem de escancarar algo e deixar aí que seja visto do modo como é. Bom,
Acho que eu falei muito já, o vídeo já está longo. Pessoal, talvez eu tivesse mais coisas a acrescentar aqui, as minhas anotações, mas tudo isso que eu falei aqui tem como finalidade apresentar um pouco, falar um pouco a respeito deste livro e convidar vocês à leitura. Aliás, eu quero finalizar este vídeo aqui lembrando que várias pessoas, a começar pelo escritor Edir Augusto, têm chamado a atenção para o fato de que a livraria Fox, que é um ponto de encontro, um ponto de bate-papo, mas também de cursos, e é onde estão os melhores livros, é um lugar que recebe, né, os leitores, os escritores, expõe ali o material dos escritores, que a Fox, a livraria Fox, está prestes a fechar as portas. Então eu replico aqui este apelo para que nós, leitores, nós que gostamos dos livros, gostamos daquele ambiente, para que a gente dê essa força para, de repente, quem sabe, impedir que a livraria, esse ponto de encontro, esse lugar bacana, feche. Então fica aqui também o meu apelo. Ok? Bom, eu espero ter, de algum modo aqui, traduzido a minha satisfação com este novo livro do João Bosco Maia e convidar vocês a também ler e, se gostaram deste vídeo, curtir. E eu coloco no Facebook porque é onde eu tenho mais visibilidade, a minha rede social, mas o meu interesse mesmo é ampliar isto para além dessa minha bolha, né, da rede social, pessoas aqui de Belém, aqui mais ou menos conhecidos, e ampliar para um público mais, né, para um público maior, lá no canal do YouTube. Então, se você quiser contribuir, vai lá, dá uma curtida, comenta para dar engajamento para que o canal consiga ter um público diferente desse nosso aqui de Belém, um público mais amplo, ok? Bom, pessoal, falei muito, mas é assim mesmo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo, ok? Tchau!